Vamos virar a página agora, vamos para a Espanha. Vinícius Júnior deu show mais uma vez no empate do Real Madrid com o Valência, 2-2, 2 gols de Vinícius Júnior, que infelizmente foi alvo mais uma vez de ataques racistas, provocado durante o jogo todo o brasileiro Vinícius Júnior. Na comemoração de um dos gols, ele fez a comemoração antirracista para calar os críticos com o punho cerrado, marcou 2 vezes. Estava até acompanhando hoje um relato de uma torcedora brasileira que estava no estádio, um negócio assim lamentável, né? Ela acompanhando ali crianças se dirigindo ao Vinícius Júnior com ataques racistas e os pais não coibindo ali a criança. Enfim, deu uma declaração, um relato assim assustador do que aconteceu. E o Real Madrid empatou com o Valência em 2-2. Também tem um lance polêmico, porque na última bola do jogo, cruzamento para a área, o Real Madrid consegue ali o 3º gol, o gol que seria da vitória, mas aí o árbitro já tinha apitado, e, enfim, é uma lambança danada. Mas, Bruno Prado, por falar em Real Madrid 2, Valência 2, Vinícius Júnior, e mais uma vez o Vini Júnior sendo alvo de ataques racistas em um jogo do Campeonato Espanhol. Bruno Prado. Bom, primeiro do Vini, sobre o jogador cada vez melhor, o Vinícius Júnior jogando muita bola. É um jogador talentosíssimo, forte, habilidoso, tornou-se um goleador. Acho que isso foi o que foi o que ele mais conseguiu, assim, o que ele acrescentou no futebol dele nos últimos anos, de uns 2, 3 anos para cá. E é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Um jogador com a força que tem, com a habilidade que tem, fazendo gol, decidindo jogos, fez 2 ontem. Jogador fantástico, né? E essa postura dele, né, de encarar, de lutar, não se intimidou nem um pouco, foi lá, meteu 2 gols, comemorou e na comemoração mostrou claramente a sua luta. E eu repito o que eu falei outro dia, quando teve o ataque ao ônibus do Fortaleza. Infelizmente tem coisas que tem que partir da vítima, tem que partir do jogador, porque se ficar esperando instituições, entidades agirem, não vai acontecer. Falei do Fortaleza porque se os jogadores de futebol no Brasil não tomarem uma atitude, mesmo que seja mais radical, vamos parar de jogar até que tomem alguma atitude em relação à violência aqui no futebol. Não vai acontecer nada. Claro que os jogadores sozinhos não vão resolver a questão da violência, que não é no futebol, é no país. Mas se eles não tomarem uma atitude, não vai ser a CBF que vai tomar, não vai ser o STJD, não vai ser ninguém. Os próprios clubes que eles jogam. Então tem que partir dos jogadores. E no caso do Vinícius, ele conseguiu fazer com que acontecesse uma mobilização, uma discussão em relação ao racismo, que também é uma coisa que muito antiga no mundo, não só no futebol, o futebol está inserido no mundo, porque ele comprou a briga, ele sozinho. Claro que o Vinícius não vai acabar com o racismo no mundo, não vai acabar com o racismo no futebol. Mas se ele ficasse quietinho, o Real Madrid não ia comprar briga, a Federação Espanhola não ia comprar briga, a Liga Espanhola, a CBF, no caso, já que é um jogador brasileiro, a FIFA, ninguém ia comprar briga. Então, se teve alguma coisa, alguma mobilização, ou pelo menos ele forçou com que autoridades se pronunciassem, é porque ele foi comprar a briga, ele foi lutar contra essa situação que ele era a vítima. Então, infelizmente, em muitos casos, a vítima tem que tem que se colocar à frente e comprar essa briga. E o Vinícius comprou e segue jogando muita bola. Como eu falei, não vai ser o Vinícius que vai conseguir acabar com o problema do racismo no mundo e nem no futebol. É uma coisa muito complicada. Mas se teve alguma movimentação, foi porque, agora recente, foi porque ele comprou essa briga. Flávio Prado, a atuação de Vinícius Júnior em Valência 2, Real Madrid 2 e, de novo, o Vinícius Júnior tendo que tomar alguma atitude diante de tantos ataques e provocações racistas. Flávio. Antes de entrar nisso especificamente, o gol anulado do Real Madrid lembrou uma cena do Zico na Copa de 78, quando o Brasil está jogando com a Suécia, o Nelinho bate canteio forte e o Zico entra de cabeça e o árbitro... Não, tinha acabado aí. Clive Thomas, um galês. Foi no primeiro tempo do jogo e o jogo ficou 1-1 e foi um negócio muito louco, né? A bola no ar e o cara parou. Ontem foi muito parecido esse lance, lembrou muito. E realmente foi completamente maluco isso, né? Encerrar o jogo antes. A coisa mais triste que aconteceu foi essa cena que você citou
um garotinho com o pai e com a mãe, e o garotinho ofendendo o Vinícius. E aí a moça que está do lado, ela começa a filmar e a mãe fica brava com a moça. Isso, teve isso também. Ou seja, é uma família doente que está gerando uma criança doente. Obviamente que se para eles aquilo era uma atitude natural da criança, é o tipo de educação, é o tipo de valor que eles estão passando para a criança. A criança não tem culpa de nada, ela está repetindo aquilo que ela ouve. Ela está fazendo aquilo que ela entende como normal. Ou seja, os pais consideram aquilo uma coisa absolutamente normal. Ou seja, são pessoas doentes. A gente fala muito do baixo nível cultural no Brasil, e é uma realidade, muito baixo mesmo, mas essa falta de inteligência, de cultura, de civilidade, nós estamos vendo na Espanha de uma maneira impressionante. Na cidade de Valência, mais ainda. Deveria haver um cuidado, principalmente se tratando de uma criança. Olha, isso aqui que foi feito foi errado, não pode ser assim e tal. Muito pelo contrário. Parece que há, no mínimo, um estímulo ou uma indiferença daquela família com relação àquela criança. E essa é uma criança que a gente viu. Imagine isso amplificado, né? Então é uma demonstração de que realmente há uma doença muito séria naquela sociedade, na nossa também, obviamente. E é triste, né? Constatar que não vai mudar. Não vai mudar absolutamente nada. Portanto, o Vinícius tem que lutar por ele sozinho. E, aliás, os caras que agrediram o pessoal do Fortaleza, e aí? Já esquecemos desse tema, né? Já não se fala mais. Como ninguém prendeu os terroristas que atacaram o ônibus de São Paulo. Como ninguém prendeu o pessoal que atacou o Vija Sante, né? O do pessoal lá da Bahia. Nada. Fica tudo certo. Do jeito que se quer, né? Faz um barulho. Ontem teve uma briga lá, torcida de Cruzeiro e Atlético, também mataram um lá, também vai ficar por isso mesmo. Ok, perfeito. Vai continuar tudo igual. Vai continuar tudo igual. Mauro, rapidinho, que nosso horário já está estourando, mas a atuação do Vini Júnior, 2 gols, deu show. E, felizmente, nesse relato aí de uma torcedora brasileira que foi ameaçada, né, porque estava registrando aquilo que ocorria. O que falar dessa situação toda, Mauro? Eu acho que sim. Ontem, houve antes do jogo até quem especulasse que ele nem jogaria, né, por conta dos antecedentes lá de Valência, e não só jogou, como fez os gols e fez o gesto. Aí você vê também ao fundo as imagens com a reação lá dos racistas de Valência, né, furiosos. Aquilo daí não é só uma questão de futebol, é muito pior. E de fato, essa entrevista até importante, feita pelo companheiro Gustavo Hoffmann, lá com uma torcedora brasileira, que mora em Barcelona e se deslocou até Valência para acompanhar a partida, estava no meio da torcida do Valência e fez esse registro de uma criança que está achando que aquilo ali é normal, porque os adultos estão fazendo, não tem ninguém que fale, olha, isso não pode. Ao contrário, eles estão fazendo, a criança faz também. Ou seja, são racistas criando racistinhas, né? Então é um racistinha, né? Graças aos pais racistas, ao meio de pessoas racistas que acham que é normal. E ela relata, inclusive, que chamaram a polícia para ela. E aí o policial fala, não, isso aqui é o ambiente do futebol. O ambiente do futebol é uma pinóia, isso precisa mudar. Né? E você percebe também o seguinte, ele está sozinho nisso aí. Porque ele vai lá, faz o gesto, quantos jogadores vão ali para apoiá-lo? Deveriam parar vários jogadores do lado dele e levantar o punho também. Pretos, brancos, não importa a raça. Todos deveriam ter feito isso. Já pensou se os jogadores do Real Madrid se juntassem ali todos e fizessem o mesmo gesto? Seria uma manifestação coletiva. Ou então, que um jogador do Valência tivesse coragem, culhões mesmo, para chegar e se solidarizar com ele. Falar, não concordo com isso. Mas ninguém faz nada. Ele está meio que sozinho nisso aí, cara. Está sozinho nisso aí. O Real Madrid também, ó. Cadê a manifestação? Vai emitir uma nota? Nada. É uma piada isso aí, é um absurdo, é uma vergonha. E ele só sobe na cotação de todos que não são cretinos e racistas como esse povo, essa parte do povo dessa cidade. Muito obrigado, Mauro, Flávio, Bruno. Mais tarde tem Canelada, 18 horas. A gente vai seguir falando aqui do mundo do futebol. 18 horas, a segunda edição do Canelada na TV Jovem Pan News.